Olá, fã do horror, bem-vindo a mais um episódio do Trash modernizado aqui na sua telinha do YouTube, ou sei lá onde você estiver assistindo. Se você está vendo numa TV espelhada, não é uma telinha, é uma telona. Se você estiver vendo no notebook, é uma tela média, não é uma telinha. Mas se você estiver vendo no celular, é uma telinha. Eu sou a Tel X do YouTube. Tel X do YouTube. E hoje, aproveitando o gancho de histórias assustadoras para se contar no escuro. Ficou só histórias assustadoras ou histórias assustadoras para se contar no escuro? Histórias assustadoras para se contar no escuro. Meio cartaz é só o título do filme. Perfeito. Yes. A gente resolveu bater um papo sobre antologias, que é não necessariamente que histórias assustadoras seja uma antologia, mas é legal a gente retomar essa ideia de pequenas produções, pequenos curtas em filmes, séries, quadrinhos, que às vezes funciona muito melhor do que tipo um longa-metragem, você pegar um... É aquele que você pagou o ingresso de um e viu 6. Sim, eu gosto muito desse formato. É muito bom, é tipo as promoção do supermercado Guanabara. Sim, se puder, né? Pagar menos, levar mais. É. Perfeito. Adoro descontos. Semana que vem hoje, já ia encerrar o vídeo, tá vendo? A gente está de volta depois da vinheta, mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e daqui a pouco estamos de volta. Antologias. Muito bom. O Trash modernizado é uma antologia? Antologia de conhecimentos. Antologia de conhecimentos. Agora filosofou. Gostei. Muito bom. E a primeira antologia feita, a gente já falou sobre aqui, é uma Solidão da Noite, né? De 1945. Foda, né? Que tem um segmento dirigido pelo Alberto Cavalcante. Sim. Eu sempre confundo falar Cláudio Cavalcante. Tipo, comerciais, por favor? É brasileiro? É brasileiro. Alberto Cavalcante. Sim. Que ele dirigiu aquele episódio do boneco, que a gente falou no episódio da Anabel dos bonecos. Tá aí no card pra você assistir logo depois de terminar esse daqui. Que é o Hugo, né? Sim. E tem outras histórias também que são muito boas. Eu gosto muito daquele da carruagem, que o cara fica seguindo ele, né? Tipo... É boa. É muito bom, gosto. O filme todo, eu acho que como primeira antologia... É uma das antologia... antologias mais consistentes, porque o grande problema que a gente sempre fala de antologia é... Toda antologia é regular. Ou isso é uma máxima que está errada? Eu acho que uma boa antologia, ela pode ser diferente, porque eu tô... Né, aproveitando fazer um merchan. Eu estou editando pela primeira vez uma antologia de quadrinhos de terror. Chama VHS, que é inspirada nos filmes de terror dos anos 80, para lançar no final do ano. E muitas vezes as pessoas têm essa impressão da antologia, eu não gostei de uma história, mas não gostei da outra. Isso não quer dizer que a antologia seja ruim, que ela seja regular. Seja que você se relacionou melhor com uma história ou outra. E se for unânime? Ninguém gosta de tal segmento? Aí sim, aí há uma falha aí na hora de editar, né? Na hora de juntar essa... Mas é isso, então eu vou te fazer essa pergunta porque é o problema que eu vejo com algumas edições. E eu tenho muito exemplo do primeiro VHS, que é uma puta antologia. A gente já falou aqui no episódio de Found Footage também. O bom é que conforme a gente vai fazendo Trash modernizado, a gente vai ter referência, não precisa nem entender mais. Isso, você vai puxando, aí você assiste todos, senão você tá na lama. E aí, senão o Gui vai jogar você no lixo. Lógico. Aí uma das grandes artes é saber editar uma antologia. Sim. Porque o VHS, pra mim é o seguinte, ele começa com os dois pés no peito, com aquele episódio lá do Siren, né? Sim. E depois ele cai muito pra voltar no último episódio, que é muito foda de novo, que é o da Casa Mal Assombrada lá da Seita. Então, por exemplo, eu acho que tipo, a edição é muito importante saber linkar quais os episódios pra poder ficar uma coisa mais linear. Você tem que manter a atenção do público, porque, por exemplo, às vezes o cara, no meio da primeira VHS ali, tem uma com alienígenas ali, que tem... Esse é o segundo. Não, aquela que tem... o do Skype. Do Skype. Certo. Aquilo ali, pra você perder uma pessoa que já não tem muito... Cara, a segunda da viagem lá com o casal, você já perdeu. Ali o VHS me perdeu. Ali é uma questão também de edição, que é trazer um nome, eu vejo assim, porque isso também acontece muito nos quadrinhos. Porque, por exemplo, a gente tem uma antologia da Vertigo, de 1999, que é a Flint. O melhor ano da história do cinema. Exato. E até tem uma crítica tem um HQ Horror no site, que o que rola ali? Eles pegam nomes, grandes nomes que trabalhavam para DC na época e falam, a gente está fazendo uma antologia de terror, né, nos moldes das séries clássicas e tal,
mas com uma pegada mais atualizada, no final do século. Tem gente que leva jeito pra coisa e conseguiu umas histórias legais, tem gente que não conseguiu. Mas ali, o que era o atrativo? Era o nome do cara. Tipo, a primeira história é uma desenhada pelo Jim Lee. O Jim Lee não sabe nada de terror, não é o forte dele. Era musculosão as pessoas? Sim, tipo, não tinha órgão genital? Tem de super-herói com terror. Não é uma história que eu gosto, mas ali tipo, a primeira história tem o nome do Jim Lee, que estava no auge na época. Então você usa isso para outra... Que pra mim é a impressão que eu tenho do Ty West, eu nunca sei. Ty West. Ele era um cara que tinha feito 2 filmes de relativo sucesso, eu gosto bastante dos 2, botaram ele na antologia. Numa história curta, dentro dessa temática, talvez ele não tenha funcionado melhor, mas ele é um nome de peso que trouxe o público para ver a antologia. Eu penso dessa forma. Às vezes você pega um cara uma história que não é tão assim, mas o nome dele, ou a diferença, às vezes, tem, sei lá, voltando para os quadrinhos, tem várias propostas, mas essa história aqui é diferente das outras duas, então vou sacrificar essas outras duas que talvez fossem melhores, mas para colocar uma história diferente para você criar coisas novas, né? Para você manter a máquina rodando, assim, manter o interesse. Porque o que eu acho engraçado é que aí quando você assiste o VHS 2, que eu acho muito melhor do que o primeiro VHS, parece que ouviram esse defeito e aí ele mantém uma linearidade e explode com os 2 últimos, que é o do Gareth Evans e daquele nome Timo, não sei das quantas, que eu não vou saber pronunciar, que é o Safe Haven, e depois o Slumber Abduction Party, que, mano, o bagulho termina você numa crise de adrenalina retardada. Continua, você não quer que acabe. Exato, exatamente. Se eles tivessem colocado esses episódios primeiros, talvez aquele zumbido do Eduardo Sanches, né? Isso, dos skatistas, né? Não, do segundo, dos zumbis. Não seria tão bom, talvez o do olho não fosse tão bom, tá ligado? Abre com o do olho, né? Abre com o do olho, então, é isso que eu tô falando. Eu acho um dos piores segmentos. Então, agora imagina se isso vai chegando. Se eles colocam aqueles 2 primeiros. Mas é difícil, porque você pensar a história mais fraca tem que abrir ou ela tem que ficar no meio? Eu acho que ela tem que ficar no meio. Difícil porque a gente até tem o link aí do podcast, né? Eu e o Marcos conversando com o Claudio Lovitch e o Marcos De Brito, e eles tiraram do Histórias Estranhas, né? Antologia Nacional de Terror. Isso. E eles tiraram essa prova num festival, né? Que eles até falaram que eles tinham montado o filme de uma maneira e depois dessa exibição no festival eles mudaram a ordem dos curtas e colocaram o último do Marcos De Brito por último, né? Porque ele acaba com uma imagem muito impactante, então não teria sentido colocar ele no meio, sendo que ele tiraria a força dos outros segmentos, mesmo eles sendo bons ou sendo ruins, aí depende do gosto, né? Mas ele tiraria o poder dos outros segmentos. E é interessante também, você vai preparar uma antologia, você pegar o nome mais de peso e jogar ele pro final, porque você mantém a pessoa, quero ver, cadê a história do cara? É tipo bater pênalti, né? Que é só que o melhor batedor sempre deixa por último, porque se chegar lá na sequência de cobrança dele, o cara vai... É caixa. Cada um trabalha de um jeito, porque você pode pensar que você tem que colocar... O Cássio esteja defendendo. O clubista. Tava devendo. Mas isso é uma coisa que a gente sente muito das antologias novas, né? Porque se você pegar, vamos entrar nas clássicas da Amigos ou nas clássicas dos anos 80, ele tem essa linearidade, mas... o cara até que dirigia às vezes, né? Verdade. Não tinha é o mesmo, né? É verdade. E vale lembrar que, assim, quem foi o grande responsável por popularizar as antologias foi a Amicus, né? Sim. Porque lá na década de 60... Só um momentinho, só, por favor. Olha o que tá de Aqui. Quem abandonou a tecnologia. Assim. Era muito Black Mirror, você vê os nomes dos filmes no... Eu sou Roots, né? Eu sou das antigas. Você tentou, o Maxon te deu um pito no último episódio. Foi, sei lá, eu escutei o clamor. O clamor popular. Exato. E o povo sempre tem razão, né? O povo sempre tem razão. Às vezes. Vamos lá. Nesse caso, sim. Briga mas muito. vamos ver. Na Amigos ela popularizou bastante esse segmento
de antologias desde os anos 60, né? Pra que rivalizar começou... com a Hammer, né? Porque a Sim. Hammer era a toda poderosa do terror inglês, e apareceu a Amicus. Sim. E diferenciou, porque até então a Hammer, a maioria dos filmes eram terrores góticos. E chegou a Amigos fazendo um terror mais contemporâneo, né? Fato. Então... Baseado nos quadrinhos da EC Comics. Sim. Que é uma continuação lógica, só para completar aí, para manter a ordem cronológica. A primeira antologia em quadrinhos é de 1947, que é a Eerie, que não é a Eerie da EC. da Charlton, Da Charlton. mas a Eerie da Avon Publishing. Avon? Vinha junto com os Era os da perfumes? mesma empresa, né? Era meio que uma... Então em vez de ter aqueles negocinhos que você passava assim pro enxergava, vinham quadrinhos. Na época. Com consultor e tudo mais? pelo catálogo. É Jequiti. Tá bom. E aí eles começam... É perfume de zumbi. Carne podre. Cheio de morte. Carne podre. Tá. Eles começaram em 47 e é considerada... Nunca consegui sentir o cheiro daquele negócio esfregando no pulso. Nem Então, deixa ficar perto, eles misturam É. tanto. E ela é considerada a primeira série em quadrinhos de terror, né? A gente já teve histórias em quadrinhos de terror antes, mas elas eram publicadas em antologias também, mas antologias, sei lá, de quadrinhos em geral. Tinha super-herói, tinha policial, detetive, e aí no meio tinha uma HQ de terror. Tá. Essa é a primeira que é full terror, assim. Então é uma antologia. Inclusive ela estreia, tem uma história de 7 páginas que é uma adaptação do Castelo de Otranto, que é considerado o primeiro romance de terror. O primeiro romance de terror. Mal assombrado, né? Que inaugurou aí o gênero gótico. Ela começou em 47. E aí depois veio um monte de gente na esteira ali, né? A EC Comics, que fez Contos da Cripta, a Câmara do Horror. 50, 60 ali, né? Isso. E aí pouca gente sabe, porque muita gente associa o Contos da Cripta ao Contos da Cripta Dos série da anos HBO, 90. dos anos 90, mas a primeira adaptação dos quadrinhos do Contos da Cripta é da Amicus, de 70... Contos da Não, 72, com Contos do Além. Contos do Além, isso. Então, desde 65 até meados dos anos 70, a Amicus fazendo várias antologias, né? Com o Peter Cushing, Peter Cushing, Christopher Lee e algumas Vincent Price. Continuando no cinema, um caminho que já havia sido trilhado na televisão, né? Sim. Com Twilight Zone, né? Com muitas produções dirigidas Night e roteirizadas Gallery. pelo Rod Serling, né? Daí começou com Twilight Zone, The Night Gallery. Lembrando que Night Gallery tem o primeiro episódio, o debut de Steven Spielberg. Debut, Amazing Stories fez depois, né? Um pouco. É. Vocês viram a Além da Imaginação do Jordan Peele? Não. É uma bosta. Ixi. Assim, é uma bosta. Todos os comentários que eu ouvi falavam exatamente Não isso. assista, fuja, é horroroso, patético, constrangedor, Mas bobo. Mas ele não criou crítica social com terror, não? Então, tem um episódio que é crítica social foda, que ele inventou a crítica social. Sim, né? inventou. Que é um da mãe que ela rebobina a Mas câmera. até aí o Adam Sandler fez melhor. Ixi. É. Mas tem crítica social foda. Mas tem uma Jordan coisa... Peele copiando a Adam Sandler. Eu parei no episódio que o Jacob Tremblay é presidente dos Estados Unidos. Pelo menos ele não faz o papel do menino. Ele sempre faz o mesmo papel, né? Então pelo menos. Ele faz papel do Tem que mesmo. acabar o Jacob Tremblay. Tá, vai, continua. Então, foi Ou você continua? Quem continua? Não, só pra chegar, né, que a Yuri em 47, depois nos anos 50 a EC Comics trouxe o Tales from the Crypt, Pré-Comic Code. Pré-Comic Code, né, que deu origem ao Comic Code, Vault of Horror, Haunt of Fear. Pra quem não sabe que a gente tá falando de Comic Code, o doutor, como que era o nome dele mesmo? Frederick Wertham. Publicou A Sedução do Inocente, falando que os quadrinhos causava a danação na sociedade americana, que o Batman e o Robin se pegava, o que eu acho que ele tinha razão nessa parte. Que a Mulher Maravilha era sapatão, lésbica, né? Gostava de fetichista. Fetichista era, né? O criador dela era ele curtia bondade e tal, mas... Bondage, não bondade. Bondage. Tá. Com bondade eu sei, né? Vai dar a palavra de segurança. Sim. E aí eles geraram, como é que era? Delinquência juvenil. Delinquência juvenil. Os quadrinhos geravam delinquência juvenil.
Mas explodiu nos anos 50. Depois da Tales from the Crypt, Vault of Horror, Haunt of Fear, eram os quadrinhos mais vendidos, superaram os super-heróis, o western e as histórias românticas, né, que era para as meninas, né? Veio séries como a Black Magic, que... Olha esse nome. Black Magic, 1950, da Prize Comics, que uniu pela primeira vez o Joe Simon e o Jack Kirby, que foram para Marvel e criaram o Capitão América. Strange Fantasy, de 52, também trouxe a estreia aí do Steve Ditko, que criou o Homem-Aranha. Então muita gente dos quadrinhos que criaram muito do que a gente viu a partir dos anos 70, começaram nessas antologias de terror dos anos 50. Massa. Creepshow começou também nessa época? Ou mais pra frente? Creepshow foi Creepshow é uma homenagem do King. Pensei que eram quadrinhos. Não, nunca existiu os quadrinhos. Nunca existiu. Ele foi criado para homenagear a EC Comics. Que foi uma grande fonte de inspiração do pequeno Stephen King. Sim. Stephen King, Estevão Rey, o ganhador do troféu Golden. Que inclusive tem umas trilogias muito boas. Ele tem aquela Olhos de Gato que a gente estava comentando no Background. Sobre aquele episódio muito bom do James Woods que quer parar de fumar. Que aí ele tem que atravessar aquele prédio, né? Que era o método pra parar de fumar. Muito bom, cara. Que aí depois tem aquele final que mostra a esposa dele, né? Tipo... Que eles cortavam o dedo da esposa sem fumasse, né? Sim. Era o terceiro estágio. Muito bom, é bem legal os Olhos de Gato. Uma antologia que é do Will Stig, que é o mesmo diretor do Cujo e do Alligator. E o próprio Creepshow, né? O próprio Creepshow, exatamente. Que é tem duas, depois teve mais, né? Mas 1, 2 e 3. Com o Stephen King. Até o segundo. É o segundo. E tem aquele que eu amo aquele episódio da balsa. É maravilhoso. Que tem aquela Guzmentex ali no rio. Eu gosto do episódio do Índio de Madeira. É muito bom, né? Não, todos eles são muito bons. Aquele que o Stephen King vai virando planta. O da barata é sensacional, cara. Eu gosto de antologias, eu comentei no começo, que é um formato que pra mim funciona muito bem pra terror, porque às vezes você tem que ter um roteirista muito bom, um diretor muito bom pra você manter o suspense e colocar coisas relevantes. Porque você tá querendo tomar um susto, né? Você vai assistir um filme de terror querendo sentir aquela sensação, e às vezes o cara para pra mostrar a família tomando café, ou fazendo alguma coisa. Quando é um conto ou uma antologia, um segmento de uma antologia, é full time. O cara já já coloca ali, tem pouco tempo pra fazer o setup, e já tem que ir pro terror. Tipo o ABCs of Death, que é tipo os episódios desse tamanho, pra pegar a porra de um abecedário inteiro, né, tá ligado? Sim, tem um no ABC da Morte, tem um do japonês do peido, né? Lembra? Sim, que é Nossa, os japoneses viajam, né? Puta que pariu. E falando em japonês, a gente não pode deixar de falar do Kaidan. Sim. Que é muito bom, de 64. As 4 faces do medo, né? Absurdo, aquela história aquele conto clássico lá de que a mulher não... Lá do cabelão, que ela não fala, não pode falar de mim pra ninguém, que aí o cara vai e fala, e ela morre, que ela na verdade é um fantasma, que me lembra aquela outra antologia do Stephen King, que é o Conto da Escuridão, que tem a história do Gárgula, que aquilo quando eu vi quando eu era moleque eu ficava voltando e vendo só aquele segmento, porque eu nunca tinha visto algo assim, tipo... Essa história pra mim era novidade, né? Depois você vai vendo, todo mundo já fez isso muitas vezes, mas ela é tão impactante o final, o plot twist do final ali, num segmento de 10, 15 minutos. E é até interessante que tem aquela história do gato que sai da boca do velho, que esse, inclusive, é o segmento escrito pelo King, né? Porque tem um que é do Arthur Conan Doyle, o outro que é do King e o outro é do Clive Barker. Não, eu não lembro quem que é o do Gárgula, porque é o do Conan Doyle da Múmia, o do gato é do King. Que é o Christian Slater, né, o da Múmia. Sim. E aí tanto que o Stephen King, anos depois, num livro dele, ele reescreveu esse conto aumentando, né? Tipo, isso anos e anos depois, porque ele gostou muito. Tem a Debbie Harry, né? Que é a bruxa. Tem algumas antologias muito boas lá nos anos 80. Eu gosto muito do Pesadelos Diabólicos.
Sim. Eu acho- Nightmares, né? É um filme que do eu Carro Preto, que todo mundo pergunta, quem é o filme do Carro Preto? Aí tem Sim. aquele da máquina assassina É, o lá. carro, a máquina assassina. Não é esse, é o outro. É uma picape. É o picape. É o pesadelo que o Lance Henriksen é um padre que está em discussão com a própria fé, né? Exato, E eu ele acho começa a ser muito boa essa perseguido com uma história. picape preta filmada. Que surge da terra, surge de qualquer muito lugar, legal. né? Pula, Dá um pula, ela né? pula, Dá um bobs, né? Surge, né? É o Lowrider. É. E aí o... E tem aquele episódio muito bom com o Emílio Estevez, que é o do Bispo de Batalha. Sim. E aquele do Viciado rato. no videogame, Viciado né? no videogame. E aquele do rato, que tem um rato que mora no porão, que é um rato gigante. Que é, eu lembro que eu assisti a primeira vez eu não passava no Super Cine. Eu fui dormir na casa da minha. Eu lembro que eu fui dormir na casa da minha avó, que ficava aqui na Vila Alpina. E fui assistir com meu primo, eu era muito novo, passou no Super Cine, me chocou muito esse filme a primeira vez que eu vi. E depois você entra naquele hiato de lembrar que filme é, lembrar que filme É um filme que muita gente pergunta, É. né? Já viu um filme assim? É esse. É esse, Pesadelos Diabólicos. Passava direto, né? Outro que uma antologia também, mas aí é pra TV, que muita gente me pergunta, eu já comentei isso, que é aquela da bala de menta lá que é da série da Hammer. Que muita gente me pergunta. Hammer House of Horrors, House né? of Horrors. A Casa do Terror. E tem a trilogia de terror com a Karen Black, que é a do... Que Com tem o boneco boneco, de voodoo. o boneco Zuni, que a gente também falou esse. no episódio De boneco, sim. E tem um episódio um filme que pra mim marcou demais. Depois que eu comecei a entender mais de filme, de cinema, de terror, semana eu acho passada. que, sim, aí eu fiz uma virado... Intensivão. Eu comecei a gostar bastante, que é As Três Máscaras do Terror. As Três Máscaras do Terror do Bava, de 63. Filmaço. Fudido pra caralho. E os dois cortes são bons, tanto o italiano quanto o americano. Pelo amor de Deus, Nossa, aquela muito do bonito, anel, né? do anel, pelo amor de Deus. Esse é fudido, o cara, você vê que o cara manja. Esse também são 3 episódios que O Vurdalak, que é o último. mantém. Você sabia que existe duas curiosidades muito interessantes sobre esse filme, sobre o Black Sabbath. O nome da banda, por causa desse filme, né? Sim. Porque o Tomione tava passando na frente do cinema e viu o cartaz do Black Tinha Sabbath uma lá. fila gigante, Tinha uma né? fila gigante, que pô, filme é esse, Black Sabbath, esse é o nome da banda. E eu esqueci a outra. O cara, foi esse filme que praticamente matou o Boris Karloff. Por causa da cena que ele tá no cavalo, que ele já tava ruim de pneumonia os caralho, e ficava aquele ventão lá nele, tipo assim. Nossa, isso eu não sabia. E foi o que acabou realmente com a saúde dele. Mas esse filme é. Notícia merda. São duas notícias. Acabou com. Tem uma boa e uma má notícia sobre esse filme. Tá bom, segue mais. Esse filme é foda, né? Pra caralho. E você vê o quanto o cara manjava de cinema, né? E tanto é que pouco tempo depois, não fazendo um paralelo com o filme, mas assim com o diretor, temos o Histórias Estranhas 68, onde o Fellini homenageia o Bava com o segmento. Outra história de bastidor de cinema aí. Homenageia. Não, porque Bava ficou triste. Só depois o Fellini foi falar que homenageou como é o nome do filme lá, da menina Kill da Baby bola? Kill. Kill Baby Kill, mas o nome aqui em português. Mata Bebê Mata. Acho que eu. Mata Bebê Mata. Acho que o nome é Ciclo do Pavor, lembra aí? Círculo do Ciclo Pavor. do Pavor. E que tem, que é baseado nos contos do Alan Poe, né? Sim. Poe, Lovecraft e King, né? Sempre rendeu. Tem aquela trilogia do Necronômico, antologia do Necronômico, que a gente falou no episódio do Cine Trash. Brian Hughes, né? Dirigindo um dos segmentos e o Jeffrey Combs fazendo o Lovecraft. Jeffrey Combs fazendo E é Lovecraft. interessante que o Poe e o Lovecraft, eles tinham muito essa coisa do conto, né? Eles não eram de romances, né? Eles eram novelistas, eram contistas, né? O Poe praticamente inaugurou que tem também um belo episódio aí sobre o Poe. Rapaz, você tem que maratonar aí o fim de semana inteiro de trash modernizado. Sim. E aí ele é muita referência, assim, tipo, eles foram adaptados para os quadrinhos, pela EC Comics, nas antologias lá do começo. Lovecraft foi adaptado pela primeira vez também numa antologia em quadrinhos nos anos 50, então era o material fonte curto que já gerava esse impacto. Eu falei, isso aqui deve ficar bom, né, num filme, E é engraçado que todo episódio que a gente faz nos catadões assim, quando chega nos anos 90 a gente vai lá 2, porque realmente foi triste, né, os anos 90. Mas eu acho que nos anos 90 teve muita coisa boa, De porque antologia,
Adiantou, teve Teve o do Carpenter e do Tobe Hooper, que é o Sim, outro o trilogia do terror. mas teve muita Body coisa na Bags. TV. Teve muita coisa na TV. Muita coisa na TV. Você pega o Arquivo X, praticamente, ele inaugurou. Não é, ele era um procedural. Mas tinha o Monstro da Semana. Mas tinha o Monstro da Semana, que eram histórias de terror toda semana. Com os mesmos personagens, mas era uma coisa que tinha o Contos da Cripta, que aí já era Contos da Cripta. Que foi praticamente o que Os popularizou infantis, o formato. Sim. Os Bumps, É. Afraid of the Dark. Sexta-feira 13 e O Legado dos anos finalzinho dos anos 90. Comecinho dos anos 90. Nossa, eu tava contando também que era tão triste você chegar na locadora, você vê lá escrito sexta-feira 13 na fita, você alugava aquela porra, não tinha Jason. Não tinha nada. Tinha do Fred Krueger também? A Hora do Pesadelo também. Poltergeist também teve. Mas a Hora do Pesadelo ainda tinha o Fred no começo meio host. Apresentando, o do sexta-feira não tinha nada. Bom, Não. apesar que como o Jason ia ser host de alguma coisa, né? Ia aparecer assim. Isso. Ia começar o episódio, tá? Faz sentido. Sim. Mas teve essas três, que era o Poltergeist e o Legado. Ele sempre tinha esse legacy no final, né? O Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Tem uma série do começo dos anos 2000 que eu gosto bastante, que é o Pesadelos e Paisagens Noturnas, do Stephen King. Que é baseado numa série de dois livros do começo dos anos 90, né? E nos anos 90 teve também o remake do Twilight Zone, o remake do... Que não é o boss do jornal. É do com Forest Whitaker, O né? outro lá. Não, esse é mais pra frente, mas teve um remake que passava na Globo. Amazing Stories? Teve Amazing Stories, teve o Twilight Zone e o Outer Limits. Eu não lembro como que chama. Quinta Dimensão? Quinta Dimensão. Que dimensão. As duas tiveram remakes no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Tá, Sim. me convenceu. É. Então tá, os anos 2000 até 2010 foi meio capenga as antologias então. Aí vai. a gente teve alguma... Sim, e aí no começo dos anos 2000 aqui no Brasil também começou a se popularizar algumas antologias de terror, né? Começaram nos anos 60 com a Kitarados, né? Que tarado! Isso é maravilhoso, do pasteleiro que fazia carne humana Sim. de puta. John Doe. John Doe, mano, que tarado. Tinha um episódio clássico do Warcast sobre... Com os mendigos, né? E você tá ligado que isso é baseado numa notícia real, né? Sim. Isso rolou mesmo no centro aqui de São Paulo. Na Liberdade, não sei se foi na Liberdade exatamente, mas que o cara pegava os moradores de rua que dormiam ali na frente da lanchonete dele. E o pastel do chinês é insuperável, cara. É. Mesmo Aí o segredo. com uns pedaços de rato lá, tá tudo bem, É né? insuperável. Aí o segredo. Ele tá preparando a massa. E de pomba, né? Isso. Teve um tempo atrás. Na massa. Teve um tempo atrás que pegaram Suando, os pombos, pingando, né? É maravilhoso, cara. Coçando o saco e tudo mais. Mas eu lembro nos anos 2000, dois que eu quero citar. O Trick or Treat, que é bem bom. Sim. E que tem aquela figurinha que ficou bem famosa. Da pra quem- apresentadora, Da criança Daquela com um saco na criancinha lá, cabeça, né? Que depois me lembra o Simon, do Orfanato. Sim. Sim. Talvez tenha uma inspiração aí. E o Três Extremos, que foi aquela época que aí o J-Horror e o K-Horror começou a bombar. E aí é sensacional que é o Park Chan-wook, Takashi Miike e o Fruit Chan, né? Acho que são esses três, exatamente. Que eles fazem, que é o Dumplings, que depois virou um longa-metragem, que é da menina que queria rejuvenescer comendo os bolinhos de feto. O do pianista lá, né? E aquele da caixa, pelo amor de Deus, o Takashi Miike é o mais bizarro de todos, né? E aí tem aquele da caixa dos meninos circenses lá. Fudido, mano. O cinema Muito extremo bom. asiático. Tem aquela que é oriental também, que teve o Takashi Miike, que era uma antologia mais de filmes, era uma franquia, mas cada filme contava uma Masters história of diferente. Horror. Não, tem Também, essa também, é. mas aquela que tem da sereia lá, como é que é? Como chama-se? Guinea Pig. Guinea Pig. É uma antologia também, né? É uma franquia com histórias diferentes a cada filme, mas ela dentro do mesmo guarda-chuva. E bom lembrar, o Masters of Dentro Horror dos do anos baixo. 2000, Sim. Dentro do mesmo guarda-chuva. Se abre, enfim. E o Masters of Horror é bom que a gente falou do Masters of Horror, porque também foi uma série bem legal, trazendo vários diretores, Dario Argento, John Carpenter, Takashi Miike, Eles era pra estavam ter até- tido do George Romero, Eles Luke estavam parados, McKee. né? A ideia do Mickey Garris era dar total liberdade para os diretores fazerem o que quiserem, mas deu muito errado com o episódio do Takashi Miike, com Também, Imprint, né? que Também vai dar liberdade esse pro episódio Takashi passou Miike. uma vez e foi banido dos Estados Unidos, pra você ver o tão quão forte era, né? Então tinha que ter um limite, né? Exato. Aí, Mas fecha com chave de ouro, que é o último episódio. Sim, né? teve o Master of Horror 1 e 2, depois eles trocaram de emissora, aí virou uma outra série com o mesmo propósito, eu esqueci o nome.
mas Alguma coisa Fear, né? Fear Itself. Fear Itself. Fear Itself. Mas que aí não é bom. Mas aí que tem episódios bem irregulares, mas o Master of Horrors, se eu não me engano, saiu pela AMC. Era AMC, né? E Aqui era passava foda. na Fox, Era foda. E esse formato, vale a pena lembrar que ele meio que segue o formato do Contos da Cripta lá dos anos 90, que trazia diretores importantes, atores importantes para estrelar ali os que era da HBO, segmentos. que era da HBO, né? Teve uma outra também que ninguém nunca lembra, porque eu lembrei agora quando a gente estava conversando, chamava Monsters. Era uma antologia também. Passou na Bandeirantes um pouquinho, assim, às 6 da tarde. Ninguém nunca lembra dessa antologia. Eu nunca achei pra ver online nem nada. Monsters. Eu acho que, só pegando um gancho nos anos 2000, muita gente que estava ainda se formando para conhecer um pouco mais de cinema de horror, conhecia nas banquinhas que comprava DVD falso aquele After Dark Festival. O filme After Dark Festival, tinha Armadilha, tinha a Reality da Morte, tinha aquele, acho que Gêmeos Mórbidos, se eu não me engano. Tinha alguns filmes bem ruins, mas tinha filmes bons, assim, que diretores hoje já considerados famosos no ramo do horror, que é o caso do Mickey Keating, né, que fez aquele Ritual da Morte. O pessoal do Mumblegore ali. Sim, começou a se formar nesse After Dark Festival no comecinho dos anos 2000. E falando do Mumblegore, a explosão que vamos juntar todo mundo do Mumblegore é o VHS que a gente falou e o Southbound, que é muito bom também. E aí voltou, por causa de todo esse throwback, que é aquela história que a gente sempre fala, tanto a galera do Mumblegore quanto o pessoal que cresceu assistindo essas antologias de terror, começaram a fazer, porque aí a gente teve uma explosão de antologias de 2010 pra cá, capitaneado pelo VHS, a gente teve Southbound, teve o Holidays, que tá na Netflix, que também é muito bom. Sim. Tales of Halloween. Tales of Halloween eu cito com bastante ênfase e até carinho, porque ele conseguiu juntar uma gama muito legal de atores e protagonistas, né? Eu vou dar só alguns nomes aqui. Neil Marshall, o Darren Boseman. O Neil Marshall é o da abóbora, não é? O episódio da abóbora é muito bom. Neil Marshall, Darren Boseman, Luke McKee, a Lin Shaye, a Adrienne Barbeau, o John Landis, o Joe Dante, o Stuart Gordon, o Pat Healy, Mickey Garris, Barbara Crampton, só para citar alguns. Que é para mantendo de novo essa tradição de trazer os caras para... Eu nunca entendi por que você fala Joe Dante. Mania. Joe Dante, né? Francês. Ano passado a gente falando aqui dos melhores episódios, dos melhores filmes, tá o Ghost Stories, muito Ghost bom. Stories, foda. Antologia muito bom. Tem um novo que acabou de sair que é o Nightmare Cinema, que também é uma dessas homenagens. O ABCs of Death. ABCs of Death, exatamente. 1, 2 e 2,5, né? Que até tem, no 2,5 tem um curta do Rodrigo Gasparini, do Dante Verso, que não entrou no ABCs of Death 2, que é o M for Mailbox, que é de vampiro, muito bom. Tem o mexicano lá. México Bárbaro. México Bárbaro. Também tem, em 2017 tem o Double X, né? Só com mulheres. Só com mulheres. Só de mulheres. É bom, é legal. É legal, assim. Acontece mas o problema. Mas a Kusama, tem a mina que é a Sanvin. A proposta, acho que a proposta é mais interessante do que o resultado. Sim, mas acontece aquele caso de não ter uma linearidade, né? Porque o conceito ele é baseado em trazer mulheres. Ele não, então, quantas tem, quantas estavam disponíveis, então você restringe muito, é mais difícil você conseguir fazer Pra mim, as histórias são ruins. Pra mim, eu acho que é esse que é o grande... Aquela primeira é muito boa, do velho que mostra a caixa pro moleque. Sim. Depois todas as outras... E você fica numa curiosidade da porra de saber o que tem naquele caralho, aquela caixa, e você vai morrer sem saber, né? Porque... Isso é sensacional. O 13 Histórias Estranhas, né? Que é brasileiro. 13 Histórias Estranhas. Não, virou Histórias Estranhas, não é o 13 Histórias Mas Estranhas. existe 13 Histórias Estranhas também. Eu falei pra você que existe. Existe. É o mesmo filme ou não? Não, são filmes diferentes. O 13 Histórias Estranhas, se eu não me engano, é um filme reunindo só cineastas do sul do país. E aí era pra ter o 13 Histórias Estranhas 2, mas houve problemas na produção e aí se tornou Histórias Estranhas, que se tornou uma outra franquia, né?
Histórias Estranhas estreou esse ano aí, pela Elo Company ao redor do Brasil, no Projeto A7, começou no Projeto Cinemark, A7. né? O que mais a gente tem de nacional aí? Nacional, além do Aqui Tarados, em 68 tem o Estranho Mundo de Zé do Caixanho. Melhor nome de filme, Aqui Tarados. O Estranho Mundo de Zé do Caixanho, 68. Belíssimo. Muito bom, né? Que Aí temos uma antologia em quadrinhos. Que a gente também falou nesse episódio do boneco, porque tem um fabricante de bonecas. Temos o Fábulas Negras, né? Com direção do Peter Baestorff, Joel Caetano Mojica, retornando à direção, e o Rodrigo Aragão, né? Aí também saiu recentemente Nó do Diabo, né? Nó do Diabo é muito bom. Muito bom. Demais. Crítica social foda. Crítica social foda. Pertinentíssimo. Sim, mais atual do que nunca, né? Se você pensa que crítica social é só coisa de Jordan Peele, aqui no Brasil está se fazendo muito filme bom. E aí vamos ter Histórias Estranhas 2, né? Com a produção executiva do Ricardo Giorgi, já está selecionando alguns cineastas e já temos alguns nomes aí, como o Joel Caetano vai dirigir um segmento, o Rodrigo Aragão vai dirigir outro segmento, já temos 2 diretoras também que vão dirigir segmentos, sendo uma estreante. E Histórias Estranhas 2 vai ter o tema central com possessão demoníaca. Rapaz, isso dá pano pra manga, hein? E só para complementar e concluir a parte de antologias nacionais, tem muita coisa boa sendo publicada no Brasil, principalmente pela editora Draco aí do amigo Rafael Fernandes. Abraço, nosso parceiro. E ficou fofo, né? Ficou bonitinho. Eles publicaram. É igual o teor das histórias, são bem fofos. Né? São bem fofíssimos. Publicaram a trilogia das cores. Que não é do Kieslowski. Vale a pena lembrar. Vale a pena lembrar. Que se baseia no. Eles adaptam. Não são adaptações. Livre adaptações. São histórias inspiradas pelo Rei Amarelo, do Robert Chambers. Robert Chambers. O Lovecraft. Que é o. Então, só lembrando que é o Rei Amarelo em quadrinhos, O Despertar de Cthulhu em quadrinhos e Demônio da Goética em quadrinhos. São 3. Que é da Chá de Salomão, né? Isso. Com autores nacionais e tal. E a Draco também publicou. Eles começaram publicando antologias nacionais, que é Imaginário em quadrinhos, né? Fizeram várias. E agora eles estão com uma nova série que é Escritores Malditos, que eles lançaram do Poe ano passado, Delirium Tremens, de Edgar Allan Poe. Quem conhece mais sendo uma cerveja, né? Sim, eu adoro cerveja. Não pode parar, né? Sim. E esse ano tem o Astro Argento do Aleister Crowley, que terá uma história minha também. Daqui a pouco ele tá vendendo a iogurteira aqui. Tá... E acho que pra gente encerrar, vale lembrar que agora o grande seara que a antologia encontrou o seu caminho de novo foi de volta na TV, né? Volta na TV. Porque a gente tem aí o American Horror Story, que acho que é a antologia mais famosa. A antologia na TV a gente julga aquilo que é cada série, cada temporada é fechada numa história só, ou aqueles que vão trazendo várias pequenas histórias, né? The Terror vai virar uma antologia, né? Porque começou com aquela história do navio lá, da Antártida. Baita série. A gente tem o Channel Zero, que não está mais entre nós, mas que era do Nick Antosca pra Sci-Fi, que tem 3 temporadas muito boas e uma 4ª discutível. Mas a minha preferida é a Kendall Cove, que é a primeira, que eu acho um arregaço. É aquela inspirada em lendas da... creepypastas, muito bom, assista que é muito bom mesmo. Tem o Into the Dark, que é aquela série da Hulu, produzida pela Blumhouse, Jason Blum aí tem mão em tudo, que cada episódio é um longa, praticamente, né? Mais ou menos os mesmos moldes do Masters of Horror. E tem o The Lore, que é o da Amazon Prime Video, né? Que inclusive tem o livro que foi lançado aqui pela Dark Side Books, nossa caveirinha parceira, que é do Iron Man. Fazer também. Vai ter debatido no microfone, né? E que é baseado num podcast que conta como surgiram as lendas urbanas, né? As histórias por trás das lendas urbanas e aquela acabamento gráfico. Chuchu beleza. E eu tenho 2 ganchos pra pegar com a Amazon e a Dark Side. Amazon e Dark Side. Amazon... Black Mirror é uma antologia. É uma antologia. Começa muito. Black Mirror é de terror?
Começa. Era. Agora virou patifaria. Depende, né? Agora tem episódio com a Miley Cyrus virando boneco. Ixi. Cara, como fizeram aquilo? Como alguém aprovou aquilo, sabe? Toma meu dinheiro e faz essa tranqueira aí. Que ideia! Vamos lá. Pra finalizar o vídeo, você tem... Vamos ver. Eu tenho uma dica pra dar. A dica pra dar. Na Amazon Prime também tem a série Electric Dreams, baseados nos contos de Philip K. Dick, que é o mesmo... Felipe Pinto. Felipe K. Pinto. Eu não gostaria de ter esse nome. É o Rico. É o Rico de K. Pinto. Que é o mesmo autor do Blade Runner. Do Futuro. E que cada episódio tem uma história diferente. Mas que não é terror também. Mas é um sci-fi muito bem feito, muito bom. Recomendo. Tem ótimos atores. Bryan Cranston tá lá, se você é fã de Breaking Bad. A química do mal. E pra pegar um gancho com a Dark Side Books, temos aí também uma antologia que eu ganhei, um livro que eu ganhei que eu achei fodido, eu não tinha noção do quanto era bom. Fragmentos do Horror do Junji Ito. Sim. Que eu não conhecia esse cara, eu conheci pela Dark Side. Muito obrigado, Dark Side. Não bati agora. E... Porra, qualidade fodida em... Você fala muito palavrão, Guilherme. Você Caralho. precisa... Porra, caralho, desculpa. Você vai sair com a moral fodida com o fã do horror dos episódios desse jeito. Puta que Por pariu. isso a gente não consegue dinheiro pra patrocinar essas merda aqui. Que você só fala bosta, um monte de palavrão, mano. Porra, Você não caralho, desculpa. Não vou mais falar Tá pra essa porra, não. Tá foda, vai, mano. Beleza. Maneira essa merda aí. Tudo bem. Ô, caralho. Tomei bronca. É tipo, tá parecendo filme nacional. Sim. Só fala palavrão. Só fala palavrão e por isso que as pessoas Por isso não que não veem é bom. os nossos vídeos aqui, né? Junjito. Junji Ito. Beijo, Muito bom, porque a qualidade da Dark Side é É indiscutível. Olha, ele falou indiscutível, não falou foda. Isso. Em mangá, né? Encadernado não, com capa dura, bonitinho. Se você tem a oportunidade de ter esse exemplar, você não vai se arrepender de adentrar esse mundo do horror, do J-horror na literatura, no mangá, enfim. Junji Ito é Foda, né? Muito bom, eu não tinha Topzera da conhecimento. parceira da balada. E eu como ligo no assunto, eu me surpreendi com a qualidade das histórias. Fã do horror, qual a sua antologia preferida? Gosta, curte esse formato? Comenta aí pra gente. Não vem se acreditar que vocês esqueceram de falar de tal filme. Fala na boa. A gente já esteve A gente já está estabelecido. a né? gente já esteve nesse rodeio antes. Não somos o Google, não. Já tivemos essa conversa. Exatamente. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Trash Modernizado. Então você tem um monte aí pra assistir, que a gente subiu o card pra cacete aí. Sim. E não deixe de se inscrever, ative a notificação, siga a gente em todas as redes sociais, compartilhe, comente, deixe seu like da confiança. Semana que vem estamos de volta. Abraço. Tchau.